O tema é a pandemia mundial e eu vou falar sobre os países e a menor quantidade de infectados e mortos em decorrência da Covid-19. Em quinto lugar, com os países com a menor quantidade de casos e mortes, nós temos a República Africana, que tem um total de 11 mil casos, 4 casos diários, 100 mortes e nenhuma morte diária. Em quarto, nós temos a Eritreia, com 6 mil casos, 3 casos diários, 42 mortes e nenhuma morte diária. Em terceiro, nós temos Burundi, com 19 mil casos, 110 casos diários, 38 mortes e nenhuma morte diária. Em segundo, nós temos a Nova Zelândia, com 4 mil casos, 39 casos diários, 28 mortes e nenhuma morte diária. E em primeiro, temos Laos, com 27 mil casos, 384 casos diários, 24 mortes e nenhuma morte diária. Ele falou sobre os países com maior quantidade de infectados e mortos por Covid-19. Em quinto lugar, Rússia, com 7.602.386 casos e 210.673 óbitos. Em quarto lugar, México, com 3.714.392 casos e 281.610 óbitos. Em terceiro lugar, Índia, com 33.935.309 casos e 450.375 óbitos. Em segundo lugar, Brasil, com 21.550.730 casos e 600.425 óbitos. E em primeiro lugar, com 44.290.052 casos e 712.693 óbitos, Estados Unidos. Ecocidadania 2021, irei listar alguns dos métodos de combate contra o coronavírus no Brasil. No início da pandemia no Brasil, não era aconselhável se exercitar fora de casa, já que saindo você entrar em contato com outras pessoas e provavelmente seria contaminado. Então, é aconselhável se exercitar dentro de casa. Durante a pandemia do coronavírus aqui no Brasil, foi de extrema importância manter-se higienizado. Caso não seja possível lavar a mão com sabonetes ou detergentes, passe álcool em gel para manter as mãos limpas. O uso da máscara foi de extrema importância para o combate do coronavírus no Brasil. Usando a máscara, você evita com que você se contamine e contamine outras pessoas. É aconselhável evitar aglomerações, lembrando-se de se manter pelo menos 2 metros de distância de outra pessoa, caso esteja fora de casa. Um dos métodos mais eficazes contra o coronavírus foi a quarentena, já que evitava o contato físico entre pessoas. Métodos mais eficazes é fazer o teste de Covid-19, porque assim você evita espalhar o vírus para outras pessoas. Um dos métodos mais atuais é vacinar-se. Vacinando-se, você diminui sua chance de contrair o novo coronavírus. Lembrando, não é 100% garantido, mas é muito eficaz. Nessa pandemia, não está sendo fácil ficar isolado e se cuidando. Então eu irei falar sobre as medidas de combate ao novo coronavírus no Brasil. O governo do estado lançou recentemente mais uma série de medidas para conter os avanços do novo coronavírus, ou Covid-19. O governo do estado vai agilizar a conclusão de 3 hospitais regionais, como forma de ampliar a força-tarefa para o enfrentamento ao coronavírus. 5 instituições estaduais de ensino superior devem iniciar o processo de credenciamento junto ao Sistema Nacional de Laboratórios
de saúde pública para a realização de exames para a identificação do coronavírus. Com potencial humano e de infraestrutura, as instituições estaduais de ensino superior também têm atuado intensamente na pesquisa do Covid-19. Dois decretos assinados nesta semana promoveram mudanças tributárias no setor de medicamentos. A pandemia mundial do Covid-19 gerou grande impacto nos setores do mercado. Após a pandemia mundial do coronavírus, provoca grande impacto em empresas de médio porte, especialmente no primeiro trimestre, entre março e maio, quando a pandemia começou. E hoje eu vou falar um pouco sobre o fluxo de pessoas e mercadorias ao redor do planeta. Essa não é a primeira pandemia que o mundo já enfrentou, mas ela assusta pela rapidez de contaminação e pela grande quantidade de mortes, milhões em todo o mundo. Para tentar conter, os governantes criaram decretos para que as pessoas ficassem em quarentena, uma tentativa para conter a contaminação do vírus. Junto com a pandemia, além do vírus, trouxe o estresse, a depressão e a ansiedade, já que não estávamos preparados para essa situação. Com a diminuição do fluxo de pessoas, aconteceu o efeito dominó, já que não podíamos sair de casa, ir para o trabalho, ir para a escola, viajar ou fazer atividades de lazer. Logo, o fluxo de mercadorias diminuiu, o que impactou em vários comércios, como a aviação, já que as pessoas não podiam mais viajar para negócios, o turismo, bares, restaurantes, shoppings e vestuários. Praticamente, a economia parou. Especialistas dizem que levará alguns anos para que tudo se restabeleça. Quais são os ingredientes de uma vacina? As vacinas contêm pequenos fragmentos do organismo que causam a doença ou as matrizes para fazer esses fragmentos. Também contém outros ingredientes que tornam a vacina segura e eficaz. Estes últimos ingredientes estão incluídos na maioria das vacinas e têm sido usados há décadas em milhares de milhões de doses de vacinas. Cada componente de vacina serve com um propósito específico e cada ingrediente é testado durante o processo de fábrica. São feitos testes à segurança de todos os ingredientes. Como são as vacinas desenvolvidas? A maioria das vacinas são usadas há décadas, havendo milhões de pessoas que as recebem, em segurança todos os anos. Tal como acontece com os medicamentos, todas as vacinas têm que passar por testes morosos e rigorosos para garantir a sua segurança, antes de poderem ser introduzidas no programa de vacinação de um país. Cada vacina em desenvolvimento tem, em primeiro lugar, de ser submetida a exames e avaliações, para determinar que antígeno deve ser usado para provocar uma resposta do sistema. Esta fase pré-clínica é feita sem testes em humanos. Uma vacina experimental é testada primeiro em animais, para se avaliar a sua segurança e potencial para prevenir a doença. Se a vacina desencadear uma resposta, passa a ser testada em ensaios clínicos com humanos em 3 fases. Como é uma vacina aprovada para a produção? Quando a vacina atinge a fase de pré-aprovação, depois dos ensaios clínicos, é avaliada pelo órgão regulador relevante com base em critérios de qualidade, segurança e eficácia. Depois da aprovação pelo regulador, os fabricantes podem apresentar uma vacina à pré-qualificação da OMS. Como é feita? Normalmente as empresas trabalham independentemente para completar os seus planos de desenvolvimento clínico de uma vacina. O antígeno é enfraquecido ou inativo. Para formar a vacina completamente, são combinados todos os ingredientes. Como são embaladas? Uma vez a vacina fabricada em grandes quantidades, é introduzida em frascos de vidro e depois cuidadosamente embalada para armazenamento seguro em frio e transporte. A embalagem das vacinas deve ser capaz de suportar temperaturas extremas, assim como os riscos envolvidos no seu transporte para todo o mundo. Por conseguinte, os frascos da vacina são geralmente feitos de vidro,
por este ser duradouro e capaz de manter a sua integridade em temperaturas extremas. Como são armazenadas? Quando uma vacina está demasiado quente ou demasiado fria, torna-se menos eficaz ou menos inativa. Se forem armazenadas em temperaturas incorretas, as vacinas podem deteriorar-se ou tornar-se inseguras para o uso. A maioria das vacinas exige armazenamento refrigerado entre 2 e 8 graus Celsius. Algumas vacinas exigem temperaturas muito baixas, por exemplo, menos 20 graus Celsius. Como são transportadas? Para manter esta cadeia de frio, as vacinas são transportadas usando equipamento especial que não compromete a integridade do produto. Quando o transporte chega ao país de destino, há caminhões refrigerados que transportam as vacinas desde o aeroporto até as câmaras de frio dos armazéns. A partir daí, são usadas caixas refrigeradoras para transportar as vacinas das câmaras de frio para os centros regionais, onde são armazenados. A segurança da vacina é de primordial importância, com avaliações regulares e estudos clínicos pós-aprovação para comprovar a sua segurança e eficácia. São feitos estudos frequentes para determinar quanto tempo dura a proteção de uma determinada vacina. Dados indicam que desde o começo da pandemia, apenas 5% da população do mundo foi totalmente imunizada. Porém, a distribuição de vacinas está totalmente desequilibrada, pelo fato que os países mais ricos estão recebendo 25 vezes mais rápido as vacinas do que os países pobres. Uma parte de 28% da população mundial está vacinada com ao menos uma dose de imunizantes contra a Covid-19. No Brasil, esse percentual é de 48%. Estamos em pandemia desde março de 2020 e a vacina é o único tratamento eficaz contra essa doença que já fez milhares de vítimas. As campanhas de vacinação começaram em muitos países em dezembro de 2020 e em outros em janeiro de 2021, o que é o caso do Brasil. A Organização Mundial da Saúde calculava que 10% da população mundial estivesse vacinada até o final de setembro, porém não aconteceu. Mais de 50 países não conseguiram cumprir essa meta por diversos motivos. Países de baixa renda são os que menos vacinaram, porque lutam contra a falta de vacinas e sofrem com problemas da infraestrutura da saúde. São em sua maioria países africanos, onde o total de vacinados é apenas de 4,4%. Outros países não atingiram a meta da OMS, porque sofreram as consequências de conflitos civis, que é o caso da Síria, do Iraque e do Afeganistão. Já o Haiti foi atingido por desastre natural, o que dificultou a vacinação da população, e ainda há aqueles que sequer iniciaram seu programa de vacinação, exemplo de Burundi e Eritreia. Os países que mais vacinaram sua população estão na faixa de renda média alta e adquiriram vacinas diretamente do fabricante, enquanto os países pobres esperavam por doações de vacinas, que é feita pela COVAX, para imunizarem sua população. Os países que mais vacinaram podem voltar à sua rotina mais rápido, e é o que já acontece em alguns países. Já se pode ver pessoas sem máscaras, menos restrições no comércio, indústria e na educação. Vou apresentar os países que mais vacinaram sua população com as 2 doses. Portugal vacinou 85,8% da sua população, Emirados Árabes 84,1%, Singapura vacinou 78,78%, Reino Unido vacinou 66,86%, Alemanha 64,6%, Japão 63,4%, Estados Unidos 56,6% da sua população, Turquia 54,2% da sua população e o México 36,6%. Sabemos que o Brasil entrou em um colapso total na área da saúde, com o surgimento desse vírus chamado coronavírus.
Surgiu também suas variantes. A alfa, primeira variante de preocupação, surgida no Reino Unido em setembro de 2020. São 22 mutações ao todo, entre as que alteram ou não a estrutura do vírus, né? Tem um comportamento de 30 a 50% maior que a linha genes anteriores. As vacinas funcionam normalmente contra ela. Ela foi a responsável pela segunda onda de pandemia que atacou os países do Reino Unido e boa parte da Europa no início do ano. Beta, a variante identificada em dezembro de 2020 na África do Sul. As mutações têm alteração em comum com a alfa, seu comportamento mais transmissível, mas não tanto quanto a alfa. As vacinas, em especial para casos severos e moderados de Covid-19 causados pela beta, sua situação epidemiológica alcançou os Estados Unidos, Canadá e 58 países. A variante mais recente é a Delta, detectada pela primeira vez na Índia, mas já disseminada em outros países, incluindo o Brasil. Lembrando que a variante Delta é a segunda cepa mais dominante no mundo. Os sintomas de infecção pelas variantes são os mesmos presentes na infecção pelo vírus original da Covid-19. Portanto, esses são alguns dos sintomas: tosse seca, cansaço, dor de cabeça, dor muscular e diarreia. O termo variante se dá quando um grupo de descendentes do coronavírus reúne mutações distintas em comum. Também há as variantes de interesse, como a variante Theta, a variante Iota, a variante Lota e outras variantes. A variante Gama é muito parecida com Beta, carregando as mesmas mutações. A variante Gama é muito transmissível, tanto que causou muita devastação entre março e abril. A variante Gama possui uma taxa de ataque muito parecida com a Beta. Isso são estudos que apontam. A vacina Coronavac mantém sua proteção contra a variante Gama. Aponta que em cada 10 casos, 9 são causados pela variante Gama. A melhora na atividade econômica, o crescimento da população ocupada não foram suficientes para a redução dos impactos causados pela pandemia do novo coronavírus, que segue em alta na taxa de desemprego, desalento e subocupação. Segundo um estudo realizado pela PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo, em março a taxa de desemprego atingiu 15,1%, que seria 2,3 pontos percentuais acima do estudo realizado no mesmo período do ano anterior. O crescimento do contingente também indica que o mercado de trabalho não se recuperou. Nos últimos 12 meses, o número de pessoas com idade de trabalho que estavam fora por conta do desalento foi de 4,8 milhões para quase 6 milhões, o que seria um aumento de 25%. A pandemia do coronavírus causou um grande impacto negativo no comércio brasileiro. No começo, o coronavírus levou os empresários de bens e serviços de todos os estados a registrarem perda média de faturamento acima de 50% no ano passado. Entre os dias 8 e 11 de janeiro, a sondagem mostrou que 80,3% dos entrevistados tiveram queda superior a 25% no faturamento de 2020 em comparação a 2019. O comércio carioca registrou em 2020 o pior desempenho dos últimos anos. A queda de vendas alcançou 18% em comparação com o mesmo período de 2019. 46% dos pequenos negócios encontraram a inovação, um caminho por meio do lançamento de novos itens ou ampliando o mix de produtos e serviços. Hoje em dia podemos ver muitas micro e pequenas empresas usando WhatsApp ou programas softwares para se comunicar com os clientes e mercadores. De acordo com o levantamento, a demanda de bens e serviços caiu bastante para 57,4% dos consultados
e piorou para 25,4%. Somente 4% disseram que a demanda melhorou, enquanto 0,7% indicaram que houve incremento significativo. Para a retomada do desenvolvimento, João Gomes destacou a necessidade de haver maior segurança na região, vacinação da população contra a Covid-19. Este período pandêmico serviu para nos adaptar a tecnologias, já que antes poucos utilizavam esse novo sistema. Assim, muitas empresas descobriram que podiam crescer mais dessa forma do que com suas lojas físicas. Assim, muitos que estavam desempregados abraçaram esse novo modelo de oportunidade. Agora, podemos apostar em outros meios de crescimento. Estudos nacionais realizados pela FGV em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e o SEBRAE revelam queda de 31,8% do PIB do segmento em 2020. Os setores culturais e de economia criativa estão entre os mais prejudicados pela pandemia da Covid-19, com a necessidade de isolamentos sociais, atividades em museus, casas de espetáculos, teatros, cinema e outros segmentos para o suspenso, o que impactou diretamente os projetos em andamento, a manutenção dos postos de trabalho e a garantia da renda para profissionais que atuam em todo o país. Artistas têm tido dificuldade de encontrar uma fonte de renda. Por essa razão, estão ocorrendo as redes sociais para passar o chapéu, como se denomina no meio artístico a prática de recolher contribuições voluntárias após a apresentação. Em um clique encontramos diversas postagens de artistas que individual ou coletivamente pedem doações ou realizam lives. Segundo o levantamento do IBGE, o Brasil encerrou o nono mês do ano de 2020 com um contingente de 13 milhões e meio de desempregados, cerca de 3 milhões e 400 mil a mais que registrado em maio. Isso representa cerca de 33,1% no período. Com o aumento do número de desempregados, a taxa de desemprego passou de 3,6% em agosto de 2020 para 14% em setembro de 2020. O ensino remoto foi um ensino que a gente teve que instituir na pandemia. Uma das facilidades também muito interessante de citar é o auxílio da internet nas pesquisas e nas atividades domiciliares. A pandemia da Covid-19, de maneira global, provocou muitas mudanças. Contudo, ocorre a individualização das tarefas, que chamamos de home office, trabalho em casa, trazendo-nos dificuldades tais como isolamento social. Grande parte dos trabalhadores modernos só precisam de um computador e um smartphone para realizar suas responsabilidades do dia a dia, o que tem tornado o home office uma opção não só variável para empresas, mas uma preferência para muita gente. Uma pesquisa recente encomendada pela Dell e pela Intel revela que os brasileiros são grandes entusiastas da tendência. 53% das pessoas entrevistadas revelaram que trabalharam em casa ao menos uma vez por semana, contra 34% dos outros 108 países. 38% dos brasileiros se dizem mais concentrados em suas atividades quando estão no home office. O trabalho remoto não vence seus desafios. A distância de colegas de trabalho pode dificultar a comunicação e seria mais ágil ao vivo. O horário pode levar a uma queda de produtividade, a falta de disciplina na gestão do tempo.